Olá! Há 8 anos a nave russa Soyuz partiu do Cazaquistão rumo à Estação Espacial Internacional. Dentro estava o primeiro brasileiro a viajar para o espaço, o astronauta Marcos Pontes, que é o nosso convidado de hoje. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No início era o sonho de voar. Muitos diziam que era impossível. Minha mãe aconselhou: filho, você pode ser o que quiser na vida, se estudar muito, trabalhar, persistir e sempre fizer mais do que esperam de você. Comecei minha jornada como eletricista aprendiz aos 14 anos de idade. Na Força Aérea fui caçador, engenheiro e piloto de testes. Em 98, deixei as funções militares ao ser selecionado por concurso público para assumir as funções de astronauta, que é carreira civil. Como parte das tripulações da Estação Espacial Internacional, em março de 2006 realizei a primeira missão espacial brasileira. Carreguei com orgulho nossa bandeira ao espaço. Na decolagem, sinalizei a todos os brasileiros: estamos indo juntos às estrelas. Vi nosso planeta em todo o seu esplendor. Trabalhei na manutenção das espaçonaves e realizei experimentos das nossas universidades mais conceituadas. Após cumprir minha missão em 10 dias no espaço, retornei à Terra em uma bola de fogo. Eu sou Marcos Pontes. Hoje me dedico à educação e à sustentabilidade, mas continuo à disposição do Brasil como astronauta e brasileiro. A jornada da vida nos ensina que, apesar das dificuldades, é importante continuar caminhando, pois sempre haverá maiores desafios a serem conquistados. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem, prazer poder participar aqui, viu? Você sabe que a gente vê pouco você, porque você está sempre Brasil e Estados Unidos, Brasil. São muitas viagens, sabe? Não só nesse eixo, né? Houston, São Paulo, Brasil, mas também Viena, né, que a ONU para Desenvolvimento Industrial fica lá, eu também tenho que responder em algumas reuniões por lá, então estou sempre nesse triângulo aí. Mas é muito bom, viajar é bom demais. Você foi o primeiro brasileiro a participar da missão à Estação Espacial Internacional, batizada como Missão Centenário. O que significou essa experiência para você? Olha, é sempre uma satisfação muito grande, uma honra muito grande você poder carregar uma bandeira como essa, né? Você poder representar o Brasil no exterior, ou representar, eu diria até um sonho, né? Eu imagino quantas pessoas têm esse sonho de ir ao espaço, né? Então é uma satisfação muito grande você poder representar o país nisso. Bom, depois dessa experiência de ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, como é que você vê em relação ao futuro? Quantos mais Marcos Pontes poderão surgir no futuro no nosso país? Essa é a parte onde a tecla que eu vivo batendo, né, vamos dizer assim. O pessoal fala que eu sou obcecado por educação. E eu digo o seguinte: olha só, meu pai era servente do IBC, do Instituto Brasileiro do Café. Eu morava lá na periferia, em Bauru. Eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder ajudar em casa. Aí você fala assim: como é que você acabou se transformando no primeiro astronauta? E não foi por sorteio, não foi por nada. Tinha um concurso público para isso, que baseava numa série de coisas. Educação. Educação é o caminho. Então, hoje em dia, eu vejo na educação a possibilidade de mudar muitas vidas no país. Nós temos milhões de jovens extremamente bem capacitados, basta que eles tenham a infraestrutura necessária, a possibilidade de ir lá estudar e realizar os seus sonhos. Então eu vejo sim a possibilidade de a gente ter muitos outros astronautas, cientistas, engenheiros, médicos aqui no Brasil e que se destaquem no exterior. Foram muitas dificuldades nessa trajetória? Demais. O caminho ele é cheio de obstáculos, mas isso é bom, porque cada obstáculo que você passa, você aprende um pouco mais, você se qualifica mais e você acaba se preparando para assumir dificuldades ou desafios cada vez maiores. Então, ao longo da minha carreira, eu comecei com 14 anos para poder ajudar em casa. Eu era eletricista aprendiz da rede ferroviária. O primeiro obstáculo era o seguinte: como convencer as pessoas de que eu era capaz
de ser um piloto. Eu falava assim, né, no trabalho lá, eu falava assim, olha, eu quero ser piloto. O pessoal falava para mim, isso é impossível, isso é só para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, né? Aí minha mãe me falou uma coisa que eu vivo repetindo, que eu gosto de falar para servir para os jovens assim também, que é o seguinte, olha, você consegue chegar onde você quiser, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Foi assim que eu consegui vencer essa ideia negativa de que meu sonho era impossível de ser piloto. Fui para a Força Aérea, fiz o concurso da Academia da Força Aérea, fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Depois fui ser piloto de caça. Aí fui para o ITA, fiz engenharia no ITA, como engenheiro aeronáutico do ITA. Fiz vestibular e tudo mais para isso. Me formei no ITA também, juntei as duas coisas, fui ser piloto de testes da Força Aérea. Até 98 eu era piloto de testes, quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, fez um concurso público e eu me inscrevi e acabei sendo selecionado, né, para a turma 17 da NASA. Então eu entrei lá em 98, deixei minhas funções militares, assumi a função de astronauta que é civil e que eu tenho até hoje. 2 anos de curso para me formar, muitas dificuldades, é claro, sempre vão acontecer as dificuldades, mas tudo isso aí vai passando e você vai aprendendo. Depois eu fiz mais as especializações, fiz a primeira missão em 2006, as pessoas podiam pensar, então ficou tranquilo depois? Não. Aí é hora de encarar desafios ainda maiores. Então, hoje em dia, eu aguardo a possibilidade de outras missões, né? Eu fico à disposição do Brasil para outras missões, mas também tem outras missões, vamos dizer assim, tanto na ONU quanto com a minha fundação, no mundo inteiro, para tentar colaborar um pouco mais, eu diria, né, com a humanidade, com as coisas que a gente vai aprendendo. Depois de realizar esse sonho de ser o primeiro brasileiro a ir para o espaço, que sonhos mais tem Marcos Pontes? Olha, a gente tem que ajudar, sabe? A vida não tem graça se você fizer as coisas todas e guardar. É igual você, não fui eu que falei isso, um cara muito, né, mais importante em tudo, falou, você não acende uma luz e coloca embaixo da terra, né? Você precisa ajudar outras pessoas, iluminar com a sua luz, embora seja pequenininha, iluminar um caminho. Às vezes a gente vê uma escuridão tão grande pode ser na situação do país, pode ser na situação do mundo, como quiser interpretar, e parece que a gente vive numa escuridão grande. Você fala assim, a minha pequena velinha aqui vai fazer alguma diferença? Faz. Se você acende aquela velinha, né, aquela luzinha pequenininha, outras pessoas vão ver aquilo, e elas podem chegar e se juntar, e juntos a gente consegue sim iluminar e encerrar essa escuridão. Quer dizer, cada um de nós podemos fazer a diferença em Pode. qualquer atividade humana. E a gente lembra do Gandhi nisso, não é? É verdade. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos com o astronauta Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial internacional. Ele é também presidente da Fundação Astronauta Marcos Pontes. Antes de te perguntar sobre as realizações e os projetos desenvolvidos pela Fundação, vamos assistir um vídeo que você fez? Olá, eu sou Marcos Pontes. Lá do espaço, o nosso planeta é muito bonito. Mas quando olhamos de perto, percebemos que a energia, propulsora do desenvolvimento econômico e social, não está prontamente disponível. Mais de 1,5 bilhão de pessoas, ou 1 em cada 5 habitantes, não têm acesso à energia básica, permanecendo pobres. Nós podemos mudar isso. Energia é oportunidade. Ela transforma vidas, sistemas econômicos e o nosso próprio planeta. Juntos com o NUD, vamos aumentar o crescimento econômico e garantir um ambiente saudável através da energia acessível, mais limpa e mais eficiente.
Marcos, esse vídeo fala de um projeto que a Fundação desenvolveu com a ONU. Isso, a Fundação é parceira da ONU para Desenvolvimento Industrial, da qual também sou embaixador, e energia, a ideia disso é energia sustentável para todos. Ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer comunidade e existem ainda muitos lugares no planeta em que simplesmente não existe energia. E a nossa ideia com isso é causar ou criar o desenvolvimento plantando essa semente que inicia com a energia e de forma sustentável, né? Então, em vários países. É um programa que tem se espalhado pelo mundo todo e deve se tornar, inclusive, né, uma agência específica da ONU voltada para a energia. Muito bem. Além desse projeto, o que mais a Fundação faz? A Fundação ela tem o foco principal em educação e desenvolvimento sustentável. Então, na área da educação, a ideia é trazer ciência e tecnologia para ensino fundamental e médio. É meio óbvio, né? Falar assim, pô, eu trabalho com ciência e tecnologia e acredito em educação. Então, a minha ideia é que mais e mais jovens se interessem pelas carreiras de ciência e tecnologia, assim como a preparação de professores para as aulas de ciências, de forma que as aulas fiquem interessantes, que os alunos tenham desafios e que a gente saia um pouco daquele padrão de educação que eu tive, que você teve, por exemplo, para alguma coisa mais atual, uma coisa que possa engajar mais esses jovens. Então, a gente tem aí no meio de tudo isso, a gente tem foguetes, por exemplo, aerodinâmica, robótica, então, desde de aulas até desafios nessas áreas, pipas, né? Por exemplo, trabalhando com aerodinâmica, com várias coisas com pipas e trabalhando o não cerol, obviamente, né? E principalmente também o engajamento dos pais dentro da educação. Os pais têm uma função muito importante que tem sido esquecida, de certa forma, na educação. A escola não pode ser responsável em dar os valores básicos da criança. Isso aí a gente aprende em casa, lembra? E os pais têm que participar mais. Então, estar mais na escola com os filhos, participar dos projetos. Então, todos os nossos projetos sempre têm essa ideia de trazer os pais juntos. Essa integração é fundamental, né, para o aprendizado da criança. Sem dúvida. Inclusive, isso, preocupado com essas novas gerações que você influencia muito, você é ídolo das novas gerações também, você lançou o Menino do Espaço, esse livro. Conta um pouco sobre esse livro. O Menino do Espaço ele foi um livro que eu fui muito tempo cobrado para ter esse livro. Eu tinha os outros dois, que eram livros para adultos, né? E falava, pô, mas você precisa ter um livro para criança. Escrever livro para criança é diferente, é outra maneira. Os outros dois eu que escrevi. Esse aí não fui eu que escrevi, mas eu que fiz os desenhos, né? Então, eu fiz questão de colocar dentro desse livro a ideia de valores, de princípios, coisas que eu acho importante para os jovens. Então, esse livro lhe traz toda uma instrução, uma orientação para os pais e professores para trabalhar o livro com as crianças. Então, ele tem feito bastante sucesso com a garotada e com os pais e professores, né? É um estímulo para as novas gerações serem, como conseguirem ser astronautas? Eu acho que a criança ela tem que ter condições propícias, vamos dizer, para se desenvolver na sociedade, se tornar um bom cidadão, né? Então, a gente começa em casa, dentro da escola, com o conhecimento, com o convívio com outros jovens. Então, é um processo longo. E dentro da Fundação a gente tem isso. Inclusive tem o coral também. Aliás, estão abertas as inscrições para o coral da Fundação. No final da nossa entrevista, você deixa o endereço para quem estiver interessado em participar dos projetos culturais da Fundação Astronauta Marcos Pontes, pode se inscrever. Até quando estão abertas as inscrições? Então, elas estão abertas esse mês, no mês de maio, estão abertas as inscrições. Nós temos 3 corais, a gente vai ter um 4º agora. E não é necessário nenhum conhecimento anterior, nós temos professores para as aulas de canto, inclusive, e é uma atividade muito bacana porque a gente envolve os pais também, tem as crianças e os pais participam do coral, então aquilo que eu falo da integração. A gente também tem na Fundação a parte de desenvolvimento sustentável, e essa é uma parte bem grande, porque quando a gente pensa nessa área de desenvolvimento sustentável, aliás, eu gosto sempre de ressaltar que muitas vezes o pessoal fala assim, pô, desenvolvimento sustentável, então é preservação ambiental, certo? Só isso? Não é só isso. Nós temos desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, essas três pernas que compõem o desenvolvimento sustentável. E aí, na parte de desenvolvimento social, por exemplo, entra forte a parte de educação, desde a educação fundamental, passando pela educação profissional, e até chegar no universitário e pós-graduado também para as novas carreiras, que a gente
pretende, não, a ideia é essa, justamente voltar para as tecnologias sustentáveis. E depois, a pessoa preparada, ela vai trabalhar onde? A gente precisa ter desenvolvimento econômico associado a isso. Então, para isso, existe toda essa parte de criação de novas empresas, o empreendedorismo, ajudar as empresas que trabalham com o desenvolvimento sustentável, com as tecnologias sustentáveis, e também, logicamente, a parte de preservação ambiental que está sempre associada a tudo isso. É um tripé difícil de se trabalhar junto na prática. A gente tem um projeto chamado EcoEstado, que inicialmente está no estado de Roraima, que pretende ser um modelo para o mundo, e agora a gente tem já colocado algumas sementinhas em algumas cidades, como Parauapebas, no Pará, Agudos, em São Paulo, e Ubatuba, em São Paulo. Como vai funcionar esse projeto? Eu quero que você me responda a isso logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes com o astronauta Marcos Pontes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje o nosso entrevistado é o astronauta Marcos Pontes. Marcos, eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior a respeito do projeto Cidades. Como é que ele é realizado, como ele foi concebido? O projeto EcoEstado, na verdade, ele começou com o nome Ecocidade Integrada. Isso começou numa reunião, aliás, era uma conferência mundial em Viena, a respeito de sustentabilidade. Eu, como embaixador, estava lá assistindo, eu vi as apresentações das ecocidades e eu notei o seguinte, que cada uma delas apresentava um ou dois casos, ou uma ou duas áreas, como transporte, energia, reciclagem, ou resíduos sólidos e iluminação pública. Eu falei, pô, não tem nenhuma cidade dessas que integre todas essas tecnologias, metodologias de uma coisa só? Aí um olhou para a cara do outro, não. Aqui na ONU a gente pode fazer isso, né? Aí, sim, e foi aí que surgiu a ideia de criar uma ecocidade, uma das ecocidades da rede, integrada, onde nós trouxéssemos conhecimentos, projetos que já funcionam nas ecocidades com sucesso e integrasse tudo num lugar só, para ver o que funciona junto, o que não funciona e o que fazer para integrar tudo isso. Aqui no Brasil, qual a cidade escolhida? Então, isso a princípio ia ser na África, para você ter uma ideia. Aí eu falei assim, não, peraí, eu que propus esse negócio, podia ser no Brasil, né? Aí começamos a pensar, aonde? E a região amazônica surgiu em termos por causa, quando você fala de Amazônia, você já pensa em sustentabilidade de cara, né? Então, pode ser na região amazônica. Então, pesquisamos, no final ia ser uma das cidades de Roraima, do estado de Roraima. E a cidade que seria escolhida era Rorainópolis. Contudo, quando nós fizemos as análises com os técnicos da ONU, uma série de experts, nós dizemos, peraí, o estado é pequeno, a gente pode considerar o estado todo como fosse uma cidade e integrar essas 15 cidades do estado, então vai ser um primeiro ecoestado, foi aí que surgiu o termo ecoestado. Então o projeto começou em 2012, começo de 2012, ele veio na preparação técnica dos times, tem times no exterior, tem times no Brasil, e no momento ele aguarda a definição da Assembleia Legislativa do Estado em poder autorizar o início, vamos dizer assim, efetivo das obras e da colocação. Ele tem dois ramais, vamos dizer assim. Um é da parte de planejamento, em que nós usamos experts do mundo inteiro para ajudar as cidades e o Estado no planejamento urbano, no planejamento dos negócios, e integrar tudo isso de uma forma sinergética. E o outro ramo é a parte de projetos piloto, é a parte de hardware, onde a gente instala projetos para demonstrar tecnologias e como aquilo lá vai funcionar. Existe um investimento previsto do exterior em aplicação no Estado só de cerca de 90 milhões de euros por ano nesse projeto, um valor significativo para isso, além das ajudas em vários setores, mas a gente está aguardando então a Assembleia Legislativa do Estado. Enquanto isso, nós decidimos plantar essa mesma semente em outras cidades, então nós estamos analisando, né, eu não gosto de usar gerúndio assim, mas foi já para a ONU os dados de 3 cidades aqui no país. Uma foi Parauapebas, lá no Pará, a outra a cidade de Agudos, perto da minha cidade de Bauru, inclusive,
Aqui no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E outra é a Ubatuba, também aqui no estado de São Paulo. Então, esses dados estão em análise e a gente espera que sejam aprovados e logo depois a gente começa, então, a fazer essas modificações ou essas adições, eu diria, tanto no planejamento quanto na parte de projetos piloto na cidade. Aprovado o projeto, quando a gente pode esperar os primeiros resultados? Isso é quase de imediato, né? Porque no momento que a gente começa a colocar um projeto piloto, por exemplo, e quais são esses projetos piloto? Então, vamos supor lá em Roraima, em Rorainópolis, nós temos madeireiras. Madeireiras, quando a gente fala em madeireira, sempre arrepia o cabelo no sentido de proteção ambiental, mas existem as madeireiras incorretas, e existem as madeireiras corretas. A gente não trabalha nada com as incorretas, isso é trabalho para o IBAMA, para a Polícia Federal, etc. Agora, aquelas que fazem o trabalho de acordo com tudo que o IBAMA prevê e etc., que não é simples, é uma coisa complicada, geralmente elas têm os custos mais altos. Mas essa madeira é a madeira que a gente precisa incentivar, vamos dizer assim. Com isso, a gente coloca um projeto, por exemplo, dentro ali para transformar os resíduos da madeira em energia. A madeira perde quase 40% da madeira cortada queimado, e na maior parte dos casos em céu aberto. Então a gente vai usar aquele restante da madeira, primeiro para móveis menores, então a fábrica de móveis dentro da madeireira, isso gera bastante empregos associados. Depois todo aquele pó de serra serve para MDF, madeira, né, compressado, e também para geração de energia para a madeireira e para as casas vizinhas. Com isso a gente aumenta, inclusive, o número de funcionários, praticamente triplica o número de funcionários dentro daquela madeireira e preserva o meio ambiente, de certa forma, e utiliza completamente a madeira. Já que cortou aquela árvore, é bom utilizar da maneira correta. E com isso, feito dentro de certos critérios, né, os critérios têm que ser obedecidos, essa madeira recebe um selo verde de qualidade, produzido de acordo com os critérios, e isso ajuda a venda no exterior. Muito interessante esse projeto. Com todas essas atividades, quando você espera voltar ao espaço novamente? Olha, eu fico à disposição do Programa Espacial Brasileiro para outras missões, embora isso seja improvável dentro do cenário atual, dentro do Programa Espacial Brasileiro. Mas, por exemplo, se eu seguisse o exemplo de muitos dos meus amigos de turma, da turma 17 de astronautas lá da NASA, que 2/3 deles já estão trabalhando em empresas privadas nos Estados Unidos, que receberam um boom, vamos dizer assim, do governo para produção de empregos lá no país, eu podia aceitar um desses convites e voar o ano que vem ou em 2016 nessas empresas privadas, seja testando espaçonaves ou montando estações no espaço. Mas eu também tenho outras atividades, por exemplo, a Fundação, aqui no Brasil e em outros lugares, que me prendem da boa maneira aqui no Brasil, né? E eu acho que eu tenho que cumprir essas missões aqui primeiro, para depois, então, falar, ok, missão cumprida aqui no Brasil, aí eu posso voltar ao espaço, que eu vou voltar um dia ao espaço. Mas parece que esse cenário não deixa você muito otimista, não, né? O cenário atual em vários aspectos, né, no Brasil, é complicado. Mas eu também tenho uma coisa, você nunca pode virar as costas para um problema, você tem que encarar o problema de frente e trabalhar. Eu detesto a ideia de falar assim, olha, tem um problema aqui, eu não quero mexer nisso, eu vou virar as costas e câmbio. Não, você tem que encarar o problema e trabalhar em cima dele. É isso que a gente tem que fazer aqui nesse país, para quem acredita nele, né? Esse ano é ano de Copa do Mundo e de eleição. E você agora pretende entrar na política. Marcos, você pensou bem? Pensei muito sobre isso. Eu tenho recebido convites de partidos políticos já há muito tempo. Por que eu nunca entrei? Porque eu não achava adequado. E eu confesso que, de certa forma, eu sempre fiquei preocupado em colocar a minha imagem em risco quando você associa com a política, que hoje em dia tem uma imagem muito suja no país de forma geral. O que me fez mudar de ideia? Coisa simples. O ano passado, com todas aquelas manifestações que aconteceram, teve uma garota, aquilo já começou a me preocupar, já dava aquele nó, assim, eu sou militar, eu sou aquele cara que, eu fui criado para defender o país, sabe? Então aquele negócio já me deixava mal. De repente uma garota, no final de uma palestra que eu fiz para um encontro regional de astronomia em Jundiaí, uns 17 anos, talvez, 18 anos, um adolescente ou jovem adulto, ela chegou para mim e falou assim, eu achava que o senhor tinha coragem, mas eu vejo que o senhor não tem. Eu falei, como assim? Porque em tudo isso que eu faço, subir num foguete de 200 toneladas de combustível, tem que ter coragem, mas para ajudar o país aqui
e trazer o que o senhor conhece no exterior, de todas essas áreas que o senhor trabalha em desenvolvimento sustentável, na parte de tecnologia, na parte de educação, o senhor nunca se ofereceu para ajudar aqui? Aí eu falei assim, eu fiquei enrolado ali na hora, mas aquilo ficou na minha cabeça um tempão. Aí eu falei, vou me aproximar de um partido. Quando eu recebi o convite de participar, né, através do PSB, para ser candidato a deputado federal, eu falei, bom, talvez agora seja a hora. Eu sei que é difícil, mas eu sei que é importante também. E você aceitou e vai para esse novo desafio. Se Deus quiser, é uma missão. Você escreveu um livro aqui, ó, É Possível, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade. Só em 30 segundos, Marcos, você vai conseguir realizar esse sonho de transformar a política brasileira? Olha... Fazendo pelo menos a sua parte. Eu vejo assim, transformar um país é um trabalho de um país inteiro. 200 milhões de pessoas. Sozinho ninguém faz nada. Mas, como a gente fala das andorinhas, quando você vê toda aquela revoada de andorinha, elas não decolaram juntas. Uma delas começou a decolar e as outras seguem. Eu acho que a gente tem que mostrar para o país como um todo que é possível mudar. É isso. Obrigado, Marcos. Prazer em vê-lo. Prazer é meu. Sucesso aí na política. Espero que você consiga realizar esse seu sonho. No início do programa, a gente falou de você deixar seus contatos a respeito dos projetos desenvolvidos pela Fundação. Enfim, e também o portal do astronauta Marcos Pontes. Então, eu gostaria de deixar o meu website, onde dali as pessoas podem se direcionar a todos os lados, é o www.marcospontes.com.br. E tem o Facebook também. O Facebook é astronauta.marcospontes, onde eu coloco lá meus comentários sobre a vida cotidiana. Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, o nosso programa de rádio e muito mais no novo portal www.observatoriotrêssetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa noite.